Meu nome é Eliane Quaresma. Hoje eu respondo pela Coordenadoria da Política Pro Criança e Adolescente. Estamos aqui em mais um momento de diálogo com vocês, nos organizando para um grande evento que vai acontecer a partir de sábado, que é o Carnaval. Sabemos que é um momento lúdico, mas é necessário que seja um espaço de proteção, onde nossas crianças e adolescentes participem, que a gente tenha um cuidado, tanto no deslocamento quanto para participar dos bailes, enfim, é um momento de diversão, lúdico. No entanto, esse momento precisa ser um momento em espaço seguro. Então, a gente hoje vai ter esse diálogo com vocês. A metodologia nossa, a maioria de vocês já conhece, mas nós faremos uma apresentação, falar um pouco da ideia desse momento hoje. Após as 5 falas, a gente faz um intervalo de 10 minutos, vocês se organizam aí no polo para fazer a pergunta, a dificuldade que tiverem. Nós tivemos, que bom, um grande número de inscrições de polos. Então, temos um momento curto, vamos fazer um sorteio e abrir os microfones de acordo com o tempo e vamos fazer uma organização aqui. Caso vocês não consigam fazer esse diálogo diretamente conosco, vão poder estar encaminhando por e-mail e todas as perguntas e dúvidas serão respondidas. Eu vou deixar a coordenadoria da criança, o e-mail, como referência, e aí a gente faz o encaminhamento para os outros colegas, parceiros que compõem o Sistema de Garantia de Direitos, aqui de uma representação estadual, para que eles possam então estar respondendo. Esse momento para a gente é muito importante, porque é o momento em que iniciamos essa gestão preocupada em restabelecer uma proteção integral das crianças e adolescentes. Não só no grande evento, mas que isso seja rotina nas nossas tarefas diárias. Para isso, e não é uma tarefa difícil, mas, no entanto, requer uma rotina de diálogo, de troca de experiência, e que a gente teve uma experiência muito interessante na preparação para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, e manter um fórum integrado de proteção à criança, composto pelo Sistema de Garantia, ou seja, Conselho Tutelar, Conselho de Direito, Ministério Público, as representações dos municípios, os serviços, assistência, saúde, esse diálogo sempre para que, com a sua experiência, com a dificuldade do outro, ou vice-versa, a gente consiga articular essa proteção. Nós temos aqui hoje a representação do CAU da Infância, do FECTIPA, Combate ao Trabalho Infantil, FEVICANG, Combate à Violência Sexual, a Delegacia da Criança e do Adolescente e a equipe técnica da CEPICAD também está aqui conosco, Mauro, Aracia e Maria Helena. Não teremos todas a oportunidade de falar, mas vamos, em outro momento, a gente organizar um espaço em que vocês possam conhecer. Mas sabendo que necessitamos, nós estamos à disposição na Coordenadoria da Criança. Então, para que no município esse sistema de garantia funcione, é necessário que a gente tenha a nossa rede articulada. De que forma? O Conselho Tutelar e a gestão sempre muito próximo, sempre num diálogo, junto com o Ministério Público, a representação do Judiciário e todos aqueles que de alguma forma trabalham na atenção à criança e adolescente no seu município. E que a gente tenha metodologias de discussão de casos, de rede, para que isso realmente funcione. E na medida que vocês não consigam que aconteça essa articulação, nós podemos ser acionados, que esse é o papel do Estado, um papel de apoio técnico, de cofinanciamento das ações. No Direitos Humanos, o nosso papel é de articulação e apoio técnico. Na política de direitos humanos, a gente não tem execução de serviços, são das temáticas afins. Mas é papel nosso acompanhar, verificar onde há necessidade de que realmente funcione, que a criança seja protegida. Se ela necessita de uma atenção na escola, na saúde,
essa demanda chega através dos conselhos de direitos que organiza ou do conselho tutelar, e a gente precisa organizar para que ela realmente seja ofertada com garantia e qualidade. Bom, o e-mail da coordenadoria é CEPCA, CEPAC, direitoshumanos.mg.gov.br. Vocês vão estar assinando uma lista de presença, que vocês vão estar anotando os e-mails e telefone, e através dela também a gente tem acesso e pode estar em contato com vocês. Vocês vão também depois acessar e fazer uma avaliação do evento, e que a gente vai ter tudo isso consolidado. Então, essas informações a gente tem, e depois ela pode ser partilhada também. Estamos gravando e vamos disponibilizar para vocês através do YouTube a partir de amanhã. Então, esse encontro nosso aqui também vai ser possível acessar através do YouTube. Bom, aí ao longo nós vamos estar aqui de 9 ao meio-dia, e ao longo da manhã a gente volta a conversar. Eu vou passar agora então, para a doutora Paola, em seguida para os nossos colegas da mesa. Só um minutinho, eu acho importante falar, a Secretaria de Direitos Humanos, a gente está com uma nova proposta, está na Assembleia, a Secretaria de Direitos Humanos, ela vai ser uma subsecretaria da Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEDESE, e as temáticas se organizarão através de coordenadorias. Então, coordenadoria de política para criança, idoso, pessoa com deficiência, LGBT, igualdade racial. Estão previstos 10 coordenadorias, então as temáticas estão garantidas e organizadas nesse novo modelo, mas dentro do desenvolvimento social da Subsecretaria de Direitos Humanos. Numa outra oportunidade, o nosso secretário vai estar aqui. Hoje ele tinha uma atividade externa, ele está fora de Minas Gerais, não pôde estar conosco, mas em outro momento, nosso subsecretário é Tiago Horta, é uma pessoa que vem com uma vasta experiência, principalmente atuando na escola de saúde, e com uma grande experiência aí na implementação de SUS e também nas políticas municipais. Então, um pouco mais à frente, vocês terão a oportunidade de conhecê-lo. Bom, pode falar. Bom dia a todos. Quero inicialmente cumprimentar a Eliane, agradecer pelo convite e parabenizar pela organização desse evento, que vem em um momento importante, pré-carnaval, que é uma festa que, como a própria Eliane disse, é uma festa que traz muita alegria, mas que, por ser um grande evento em muitos municípios, traz também alguns riscos, e que são importantes que a gente tenha a oportunidade de poder conversar um pouco sobre isso, de poder esclarecer algumas dúvidas, de poder fortalecer a nossa atuação como uma forma de prevenção à violação de direitos das crianças e dos adolescentes. Cumprimentar aqui meus colegas que fazem parte aqui dessa mesa, e eu acho que é um grupo que é bastante coeso, que vai trazer assim, diferentes visões dos riscos que podem acontecer, em geral, durante esse período de carnaval. É importante a gente dizer que o sistema de garantia de direitos, ele funciona como uma engrenagem. Então, quando um dos órgãos que trabalha nesse sistema não trabalha bem ou não está funcionando de alguma forma, isso vai prejudicar o andamento de todo o sistema. É importante que os órgãos que trabalham na defesa de direitos de crianças e adolescentes, na proteção de direitos de crianças e adolescentes, eles estejam articulados. E nesse momento, então, de grandes eventos, é que a gente vai constatar se essa articulação ela existe, se ela é débil, se ela está frágil, em que pontos que ela precisa melhorar. Nós sabemos que nós estamos
praticamente na véspera, né, do carnaval. O sábado de carnaval já é depois de amanhã. Porém, se ainda algumas ações não foram feitas, de repente ainda há tempo de fazê-las, como uma reunião de rede, como um desenho mínimo de alguns fluxos que podem ser necessários para o encaminhamento durante as festividades na constatação de algum tipo de violação de direitos de crianças e adolescentes. Eu tentei listar aqui alguns dos problemas que mais comumente são detectados nos carnavais, né, nessas grandes festas em geral. A gente tem a questão do trabalho infantil, né, que é sempre um risco, o incremento do trabalho infantil durante esses eventos, né, das crianças também serem utilizadas nesses momentos com maior população, com mais gente nas ruas, de ser utilizado o trabalho da criança nessas ocasiões. Tem a questão da violação, da violência sexual contra a criança e adolescente, sobretudo da questão da exploração sexual de crianças, né, e adolescentes. Nós temos a questão do uso de álcool por crianças e adolescentes, então temos que ter um cuidado especial com a questão da venda e do fornecimento dessas bebidas alcoólicas para as crianças e adolescentes, e sobretudo nas festas, nos eventos, né, em bares, boates, em clubes noturnos, né, nesses tipos de eventos que envolvem as festividades. É importante que haja um cuidado com aquelas pessoas que estão organizando eventos de festividade de carnaval, no que diz respeito às portarias judiciais. É importante saber se essas pessoas, se esses organizadores pleitearam o alvará, a portaria judicial para a realização daquele evento. É importante saber se esses locais, esses produtores se preocuparam com documentações como, por exemplo, alvará de corpo de bombeiros, alvará municipal, né, alvará da prefeitura, para saber se tem uma segurança mínima também nessas festividades, né, nesses eventos que estão sendo realizados, para garantia de toda a população, né, da segurança de toda a população e mais especificamente da criança e adolescente. A regra geral prevista no Estatuto é de que crianças e adolescentes, quando acompanhados dos pais, eles podem entrar livremente nas festas, desde que a festa tenha uma adequação etária, né, e um local que seja adequado para a entrada de crianças. No que diz respeito ao a entrada de adolescentes desacompanhados de pais, aí a portaria judicial é indispensável para a garantia das entradas dessas pessoas. Mas isso quando são festas que são realizadas em locais de alguma forma minimamente fechados, não é? Porque se tratando de blocos de rua, não há um controle da entrada de crianças e adolescentes nesses locais, mas ainda assim tem que haver uma preocupação com o cuidado que vai acontecer, né? Ou seja, com a forma como aquelas crianças e aqueles adolescentes estão naquele local. E um cuidado especial com a questão do fornecimento de bebidas alcoólicas, né, para esse público, um cuidado com a questão dos atos infracionais também, acho que a doutora Isabela vai falar mais sobre isso. Mas então são esses os cuidados que a gente acha que a gente vai precisar talvez se aprofundar um pouco depois. Acho que a gente vai ter oportunidade disso durante as respostas e com a fala também dos demais participantes. Uma questão que eu acho que é importante falar é de uma presença importante e fundamental que é dos conselhos tutelares. Durante o carnaval é importante que o conselho tutelar ele esteja trabalhando em regime de plantão, né, e que esteja disponível para ser acionado quando for necessário, mas ao mesmo tempo não é suficiente que só o conselho tutelar esteja trabalhando de plantão. É importante que os outros órgãos do município, principalmente
principalmente os órgãos de saúde, de assistência social, também estejam funcionando em regime de plantão, para garantir que eventuais encaminhamentos que sejam necessários durante esse período possam ser articulados com os demais serviços públicos municipais. A gente tem sempre essa prática, esse costume de falar sempre do plantão do Conselho Tutelar, e eu considero que ele é fundamental mesmo. Mas, por outro lado, é importante também que o Conselho Tutelar sozinho não faz nada, então é importante que outros setores do município também estejam disponíveis. Por isso que é importante, como eu disse no início, fazer talvez uma reunião para aqueles que ainda não fizeram, mais do que muitos municípios já fizeram, já tiveram aí uma oportunidade de discutir alguns fluxos, né, de pensar em alguns encaminhamentos, mas para aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, quem sabe hoje ou amanhã, ainda tentarem sentar e pensarem, né, nos encaminhamentos que vão ser feitos para aquelas crianças e adolescentes que forem identificadas em trabalho infantil, eventuais situações de violência sexual também que forem detectadas, a questão do ato infracional, a questão da venda de fornecimento de bebidas alcoólicas. Então, pensar nessas violações de direitos que são mais comumente encontradas, pelo menos para pensar e articular isso dentro do município, como que esse encaminhamento vai ser feito. Mas, sobretudo, pensar também na questão da prevenção, né? E como que a prevenção ainda pode acontecer? A prevenção pode ser feita garantindo informação, que tenha nos estabelecimentos placas dizendo, né, da proibição do uso de bebida alcoólica, placas dizendo, identificação, né, na entrada de eventos falando sobre a faixa etária mínima admitida naquele estabelecimento, né, naquela festa, se alguma festa acontecer, se houver concurso de fantasias ou algum tipo de concurso envolvendo crianças e adolescentes, também indispensável ter portaria judicial que autorize esse tipo de evento, e isso é feito mediante um pedido do organizador daquele evento, do produtor daquele evento, ao juiz, e desse processo também participa o Ministério Público, né, como fiscal naquele processo. Então, são cuidados que podem ser tomados, né, de forma a prevenir eventuais violações. Então, acho que meu tempo já se esgotou. A gente vai ter oportunidade depois de se aprofundar, se a gente tiver perguntas, né, a esse respeito. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Paola. Moisés, vai se apresentar? Eu sou Moisés, sou pedagogo, sou coordenador da Associação Circo Belô, uma instituição que trabalha na defesa de direitos de crianças e adolescentes através de atividades culturais circenses. E hoje nós estamos na coordenação do Fórum de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes aqui do Estado de Minas Gerais, o FEVCANG, que é um fórum que atua desde 2002 na articulação da rede para enfrentamento dos casos de abuso, exploração sexual contra crianças e adolescentes, né? Quero agradecer também a Eliane aqui pelo convite, cumprimentar os companheiros aqui que estão na mesa conosco e dizer assim, como a doutora Paula falou, né, a essa altura do campeonato, vários dos municípios, se não todos, já devem ter se reunido e terem pensado o que é possível fazer no período do carnaval para a proteção de crianças e adolescentes. E nós sabemos que esse é um período onde a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes, ela é um fenômeno que ela vai estar com mais possibilidade de acontecer por vários fatores, né? Então, assim, pensando no enfrentamento à violência sexual, a gente sempre fala da necessidade de dar visibilidade a esse tema, porque muitas vezes é uma violência que acontece de forma oculta, de forma escondida, e aí para chegar ao conhecimento é um pouco mais difícil do que outros tipos de violação de direito, né? A gente tem situações de trabalho infantil, por exemplo, que os meninos estão andando, vendendo as coisas no meio da festa, então as pessoas elas identificam mais facilmente aquela situação de violação de direito para denunciar. Na questão da violência sexual, ela por si só, né, a pessoa sabe que está ali numa situação que é contra a lei e muitas vezes vai fazer de forma mais discreta.
E aí o nosso olhar tem que estar ainda mais apurado para esse tipo de situação, né? E para isso é necessário discutir e falar sobre o assunto, não só agora no Carnaval, mas também nas outras atividades que o município faz no decorrer do ano, né? Cada município tem seu festival, sua festa, seu evento, né? Cada município na sua cultura tem reuniões ali, agrupamentos que trazem muitas pessoas também para o seu município. Então a importância dessa discussão ser no decorrer de todo o ano e de nós também criarmos no município uma cultura de defesa do direito da criança e adolescente no que se refere à proteção contra o abuso e a exploração sexual. Então, por isso é muito importante que a gente envolva a população nessa discussão, porque muitas vezes o conselheiro tutelar, ali são 5 municípios, um está de plantão, outro às vezes não está com um dia de trabalho ali e tal, e para olhar uma grande festa é muito difícil, né? Às vezes a equipe da rede local também é pequena, então é necessário que nos nossos movimentos de defesa da criança a gente reflita a necessidade de que a população esteja conscientizada que a situação de abuso e exploração sexual é crime, que ela não pode estar acontecendo, ainda mais no período de carnaval, né? Nós sabemos que muitos pais vão curtir o carnaval junto com as crianças, que é uma atividade muitas vezes familiar até, né? E que às vezes ali tem vários pais, mães ou responsáveis que estão fazendo, por exemplo, uso de bebida alcoólica e às vezes não estão tão de olho nos meninos como precisavam estar. Então é preciso conscientizar as famílias, né, que estão levando crianças e adolescentes para esses espaços, da necessidade de cuidar, porque é um espaço onde tem muitas pessoas e às vezes a música tocando, uma festa, um bailinho, é muito fácil essa criança sumir. O abuso sexual acontece muito rápido, né? Então a criança foi ao banheiro, uma questão de 5, 10 minutos, até se dar conta onde que está a menina, pode já ter acontecido uma situação, menina ou menino. Então, assim, quando acontece, a importância do trabalho em rede ser um trabalho técnico para proteger aquela criança de não ser novamente violada, né? Porque muitas vezes quando a gente fica sabendo que tem um caso de abuso sexual que aconteceu ou um caso de exploração sexual, isso mexe muito com as pessoas que estão lidando, mesmo sendo inclusive profissionais da rede. Então a importância de nós usarmos e nós trabalharmos de forma técnica, porque essa urgência em resolver rápido não quer dizer que a gente possa talvez fazer de qualquer jeito. A gente tem que pensar, né, como que eu abordo essa criança adolescente, para onde que eu vou levar ela, tem alguém da família que eu já devo no primeiro momento acionar, né, para vir trazer. E uma coisa que a gente sempre ouve no relatos no carnaval são das crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, que estão circulando de um município para o outro, né? Então é preciso que as redes conversem de uma cidade para outra também, porque se no município você já tem a consciência, poxa, muitos adolescentes aqui do município vão curtir o carnaval no município vizinho, que é um município maior, que tem mais atividades ou que tem uma cultura de já ir para lá. Então já é preciso pensar agora, né? Se foi identificado lá, como que a gente vai trazer de volta, como que a gente atende quando o município de lá entrar em contato conosco aqui, dizendo que tem um adolescente do nosso município lá, né? Como que a gente atende? E os municípios maiores também pensarem, porque às vezes é o adolescente que vai ser identificado numa situação de violência sexual, ele não é do município onde ele está, né? O carnaval, o dia sem aula, né? Então ele pode ir para um lugar ou para o outro para curtir o carnaval ali, e às vezes tem essa cultura mesmo, né, do adolescente de sair de dentro da sua comunidade para se sentir um pouco mais livre, para expressar sua sexualidade de outras formas, né? Então isso pode acontecer e é preciso que os municípios estejam cientes de como vão então trazer de volta esse adolescente, né? Quem é o ator local que vai estar fazendo esse translado, como que a gente vai trazer essa família para essa discussão. Então, assim, acho que as questões são essas: a gente mobilizar a população para ter um olhar voltado para a criança ou adolescente, sabendo que, mesmo sendo adolescente, às vezes a gente bate o olho e acha até que é adulto, que é adulta, né, por causa da aparência, mas é preciso que a gente cuide, porque a exploração sexual é crime em qualquer idade, né? Nós temos um contexto de turismo no Brasil que é muito grande. Às vezes algumas cidades não são tão turísticas, mas recebem turistas, recebem pessoas que vão aproveitar o carnaval para visitar familiares e ali procuram as festas, os eventos que tem na cidade. Então é preciso de fato que a rede esteja preparada para lidar quando uma situação dessa acontecer. Muitas vezes o abusador sexual ou o explorador não é uma pessoa do município, não é uma pessoa que você vai conversar e saber quem é. Então como que a gente pode identificar, né, essa pessoa que veio até o município, que cometeu essa violação e que saiu?
né, para que ela também seja responsabilizada de alguma forma. Então, acho que é um trabalho no dia a dia, no decorrer do ano, né? A gente já tem agora, logo após o Carnaval, já está chegando o 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate à Violência Sexual contra Criança e Adolescente. Então, é importante que a gente já vá se articulando todos os municípios para esse movimento, para que o 18 de maio não seja só um dia, mas que seja uma culminância dessas discussões que a gente faz sobre a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. Obrigada, Micaela. Elvira. Olá, pessoas, né, que estão presentes, aguerridas aqui na defesa do direito da criança e do adolescente, aos meus colegas membros da mesa, né, vamos lá ao nosso trabalho. Eu sou Elvira, eu sou servidora do Ministério da Economia e pertenço à Superintendência Regional aqui em Minas Gerais. Pelo Ministério da Economia, a gente coordena o Fórum de Erradicação e Combate ao Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador. Então, a gente tem uma dupla atividade que, ao mesmo tempo que a gente retira do trabalho crianças e adolescentes em situações irregulares, com a outra mão a gente encaminha esses jovens para o trabalho, principalmente o protegido, que é através da aprendizagem, que nós temos mais de 40 mil adolescentes trabalhando, sejam eles portadores de pessoas com deficiências, os trans LGBTI, os em cumprimento de medida socioeducativa. Então, a gente busca sempre a proteção. Não quer dizer que a gente seja contra o trabalho do jovem. A gente tem que estar atento à questão da legislação que proíbe o trabalho em qualquer circunstância a jovens com menos de 16 anos. A aprendizagem ele pode se fazer de 14 a 24 anos, mas não é o caso, né? Porque normalmente as empresas não empregam também jovens com 14 e 15 anos. Eles buscam jovem a partir dos 16, que após a formação eles já podem trabalhar. E uma coisa que tem que ficar muito clara, mas muito clara, é que o trabalho nas ruas ele é proibido para todos os jovens com menos de 18 anos. Então, os jovens não podem estar em venda ambulante, em venda de bebida alcoólica, nem de manhã, nem de tarde, nem à noite. Quer dizer, de forma alguma é admissível o trabalho de jovens com menos de 18 anos nas ruas. No Carnaval e nos grandes eventos, como o Moisés falou, tem a festa de São Geraldo, da padroeira da cidade, outros momentos, né, de grandes eventos. Temos que ficar sempre muito atentos à questão do trabalho infantil, que é também a porta para essas crianças e adolescentes serem vistas com um olhar diferente. Que quem vende chup-chup, vende salgadinho, acaba vendendo a maconha, entregando o pacotinho de cocaína, e isso também funciona como uma porta de abordagem para essas crianças e adolescentes entrarem também na exploração sexual. Essa campanha no Carnaval, a doutora Paola também falou muito bem, que pode ser através de um cartaz. Eu acho que todos os banheiros públicos e também de bares e restaurantes podem ter uma frase alusiva à questão do trabalho infantil, à questão da exploração sexual, porque eu e Moisés nós somos siameses, né, Moisés? Nós estamos juntos, né, nessa batalha, e nós temos muita coisa em comum, porque a exploração comercial de crianças e adolescentes é uma das piores formas de trabalho infantil. E a gente chama atenção para essa campanha não ser só nos eventos, nos grandes eventos, mas que ela seja o ano inteiro. Qual o tipo de encaminhamento? Qual o tipo de fluxo? Porque aqui a gente está falando para pequenos, médios e grandes municípios. Cada um vai ter um fluxo específico de acordo com a sua realidade. Na maioria das vezes, o encaminhamento é para o Conselho Tutelar, que na realidade ele é o braço da Superintendência Regional do Trabalho no município no que diz respeito ao trabalho infantil. Então, os conselheiros tutelares têm essa prerrogativa de
resgatar, né, o direito violado. E o trabalho infantil é uma violação de direito, né, já que a Constituição proíbe, né, e assegura que eles não podem trabalhar conforme a faixa etária que eu já falei. Então, o primeiro encaminhamento seria, sim, para o Conselho Tutelar. Aqui em Belo Horizonte, talvez nas grandes cidades, como Uberaba, Uberlândia, Betim, Contagem, enfim, Juiz de Fora, pode haver também a guarda municipal. Onde há guarda municipal, essa guarda municipal deve estar compondo essa rede de proteção, onde ela vai tomar a atitude, né, em relação à criança que está vendendo alguma coisa no carnaval. Atitude de abordar esse pai, muitas vezes encaminhar esse pai para a delegacia, né, onde houver, que hoje a gente sabe que tem muitos municípios que não tem, mas os maiores têm, encaminhar o pai, o responsável por essa criança que está com ela na rua. Se a criança estiver sozinha, ela deve ser encaminhada ao Conselho Tutelar, né? Essa mercadoria ela deve ser sim apreendida. Aqui em Belo Horizonte a gente tem os ambulantes, que todos eles são credenciados. Então também é uma outra sugestão que a gente dá para vocês: quem for fazer venda ambulante no município, ele deve ser credenciado, tanto em relação à proteção da criança e do adolescente, como dos foliões como um todo, né? No uso de garrafas, né? Que tem uma série de risco. A questão dos jovens que estão embriagados, né, que eles sejam encaminhados ao hospital e não para a polícia, e não para a delegacia, né? Então, essa proteção tem que ser integral a esses jovens. Nós, enquanto campanha, nós temos datas importantes que a gente poderia chamar a atenção de vocês. Para o dia 24 de abril, que é o Dia Internacional e Nacional instituído pela Organização Internacional do Trabalho, que é o dia do jovem trabalhador. Então, é um dia interessante para a gente estar valorizando os jovens que trabalham, porque eles podem trabalhar, mas com todas as garantias previdenciárias e trabalhistas, né? E nós temos o 18 de maio, que é um dia também que a gente deve chamar atenção para essa proteção. Temos o dia 12 de junho, que é o Dia Nacional e Internacional de Combate ao Trabalho Infantil. A gente coloca aqui o e-mail do FECTIPA para a gente estar apoiando vocês no que for possível nessa data. O nosso e-mail é fectipamg@gmail.com. Nós temos o 13 de julho, que é o dia do Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos o 12 de outubro, que é o Dia das Crianças, né, que a gente está lançando, inclusive, uma campanha nesse dia 12 de junho, para que todas as paróquias, por ser justamente também o dia de Nossa Senhora da Aparecida, todas as paróquias lerem um pequeno texto alusivo à proteção da criança e adolescente, o enfrentamento ao trabalho infantil e à exploração sexual. Depois disso, a gente tem também uma campanha de Natal e a campanha de Carnaval, que a gente faz todo ano, preventivamente, a questão do trabalho infantil e da exploração sexual. Nos colocamos à disposição. A gente tem algum material que a gente pode disponibilizar em termos de e-mail. Eu acho que vocês estão dando sinal, porque acabou o tempo, não? Não, pode ir lá, Evita. Então, a gente... hoje a gente não tem muito material impresso que a gente costuma mandar, mas a gente fica aí a dica, né, para as bolachas de bares, restaurantes, de um lado o trabalho infantil, do outro lado a exploração sexual. Tudo que a gente faz com esses dois lados. O aviso nos banheiros, de todos os bares, todos os restaurantes, de todos os botequins, né, que a pessoa leia aquilo e reflita, né, sobre essa proteção. Gente, uma coisa importante que me passou agora, ter crachá, né? Eu já fiz o crachá do Felipe, então toda criança e adolescente tem que sair com o crachá, o nome completo, o endereço, o telefone do pai, da mãe, da avó, do avô, do tio,
todos os contatos possíveis, porque criança é um piscar de olhos. Você piscou, ela está perto de você, imediatamente ela já não está. Eu costumo até, de repente, colocar uma cordinha para segurar. Então, esse é o cuidado. Mesmo que você for levar seus filhos, né, a gente tem que saber que é responsabilidade, em primeiro lugar, da família, em segundo lugar, da sociedade e, em terceiro lugar, do Estado. Então, se a família falhou na proteção, a sociedade tem a obrigação de estar denunciando. A gente aceita denúncia anônima, com certeza todos nós aqui, né? Caso a sociedade venha falhar, então o Estado vai entrar, né, para proteger. Só que a mão do Estado é uma mão muito pesada. Tanto a mão do Ministério do Trabalho, como a mão do Ministério Público Estadual, do Ministério Público do Trabalho. Então, já vem mais do próprio Conselho Tutelar, né, já vem mais com uma ação punitiva e de responsabilidade. Então, desejo a todos um carnaval, vamos levar as crianças sim nos bloquinhos próprios, não vamos deixar as crianças sozinhas em casa para ir para a folia, né? Se não tiver com quem deixar ela em segurança, é preferível levar, se afastar dos grandes movimentos, ter um comportamento de mais proteção e um bom carnaval a todos. Afinal de contas, é uma festa que eu também gosto muito. Obrigada. Obrigada, Elvira. Antes de passar a doutora Isabela, eu queria pedir para eu trocar de lugar com o Moisés, para ficar mais nítido. Só um minutinho. Eu vou passar a finalizar para vocês, se você quiser. Obrigada. Bom dia a todos. Realmente gostaria de agradecer o convite em nome da Polícia Civil, parabenizar a CEDIPAC pela realização desse evento, cumprimentar todos os meus colegas de mesa e falar da importância realmente que já foi abordada aqui do trabalho em rede, né, durante o carnaval, na proteção da criança e do adolescente, vítima de qualquer tipo de violação de direitos. E todos os órgãos trabalhando em conjunto, a gente tem um resultado muito mais efetivo na proteção integral dessas vítimas. E com o intuito, né, de agilizar o atendimento das ocorrências durante o carnaval, a Polícia Civil realizou... Deixa eu me apresentar primeiro, né, que eu me apresentei. Desculpa, deixa eu voltar aqui para me apresentar. Meu nome é Isabela, sou delegada de polícia. E hoje eu estou à frente da divisão especializada de orientação e proteção da criança e do adolescente. Então, em Belo Horizonte, todos os procedimentos relacionados a atos infracionais praticados por adolescentes ou crimes praticados contra crianças e adolescentes são de atribuição da divisão. Voltando, aí a Polícia Civil fez um planejamento estratégico no estado como um todo e analisou quais cidades têm um possível volume maior de foliões, né, dos eventos de carnaval com uma previsão já de grande público, e fez um reforço de carnaval nos plantões com o intuito de agilizar o atendimento dessas ocorrências, evitar a espera, às vezes evitar um deslocamento maior nessas cidades do interior. E eu trouxe a relação das cidades que vão ter esses plantões de reforço para o carnaval. Mariana terá Pirapora, Cidade Diamantina, Itamarandiba, Ouro Preto, Paracatu, Três Marias, Curvelo, Campo Belo, Itabirito, Minas Novas, Itamarandiba, Patrocínio e Peçanha. E eu acho que é importante a gente conversar um pouco sobre quais casos a criança ou adolescente que sofreu algum tipo de violação, for vítima de algum crime, deve ser encaminhada para a delegacia. A orientação é a seguinte: nos casos que a criança ou adolescente for vítima e o autor for preso, tiver uma prisão em flagrante, ela deve ser encaminhada para tomar as providências em relação àquele procedimento. Nos casos que aquela criança ou adolescente for vítima de uma situação grave que demanda um requerimento pela polícia junto ao Poder Judiciário de uma medida protetiva ou prevista na Lei Maria da Penha ou uma medida de proteção prevista na Lei 3.431, aquela criança deve comparecer, né, com o responsável legal também à delegacia para requerer as medidas de proteção, medidas protetivas de urgência. Ou nos casos
de uma violência sexual aguda. Um exemplo, aquela criança ou adolescente foi vítima de um crime sexual e no local não existe hospital de referência, ou seja, ela não foi coletado material para posterior análise da perícia. Ela foi atendida no hospital, fez a profilaxia, mas aquele hospital não faz coleta de material, não é um hospital de referência. Aí ela também deve ser encaminhada à delegacia, onde ela vai pegar uma requisição pericial para ser submetida ao exame de corpo de delito. É muito importante isso. Ressaltar, como já foi falado, a importância da denúncia, dos fatos chegarem ao conhecimento, né, das autoridades, para que as providências sejam tomadas em relação àquele fato. Em setembro de 2018, a gente não tinha um crime que foi trazido na legislação, uma alteração na legislação, do crime de importunação sexual. Então, hoje, qualquer tipo de importunação, praticar um ato libidinoso sem anuência da outra pessoa é crime, e esse crime ele enseja prisão em flagrante. Então, é possível que nesse carnaval a gente tenha um aumento dessa demanda. A gente vai ser o primeiro carnaval com esse crime, né, específico. A gente pode ter um aumento dessa demanda, um aumento do número de flagrantes em razão da prática desse tipo de delito. Igualmente, o descumprimento de medida protetiva, ele é posterior ao carnaval de 2018. A gente sabe que tem muitas adolescentes que já têm um relacionamento de união estável com adultos e que já tem muitas vezes medidas protetivas deferidas. Então, no carnaval é possível que exista esse descumprimento. A gente sabe que o uso de bebida alcoólica aumenta nesse período também. Então, é importante ressaltar que nos casos de descumprimento de medida protetiva já expedida anteriormente, é crime, deve ser encaminhado para a delegacia o autor e a vítima para lavar o flagrante e encaminhado à justiça. Os atos infracionais. Acho que a gente deve ressaltar, como a Elvira já falou muito bem, que a ingestão de bebida alcoólica pelo adolescente não é ato infracional, ele não praticou ato infracional, ele deve ser encaminhado para o hospital e, posteriormente, se ele estiver desacompanhado, né, do responsável legal, da família, encaminhar para o conselho tutelar. Não deve ser encaminhado para a delegacia, porque ele pode ser, muitas vezes, vítima de um crime de fornecimento de bebida alcoólica, que possivelmente foi um adulto que ou vendeu aquela bebida ou forneceu mesmo gratuitamente para ele. Se isso for identificado, ele vai ser conduzido mais na qualidade de vítima, não de autor de um ato infracional. Então, essa é a importância. E as cidades maiores, a Guarda Municipal tem um papel importante na rede, a Polícia Militar tem um papel importante na rede, dessa interlocução, né? E ainda que a criança não seja encaminhada para a delegacia de forma imediata, a ocorrência deve ser registrada sempre, né? O registro da ocorrência é imprescindível para tomar as providências. Logo, a delegacia responsável pelaquela apuração, ela vai tomar conhecimento do fato e tomar as providências cabíveis. Aqui, com o Conselho Tutelar de Belo Horizonte, eu sugeri que logo após o carnaval, todas as ocorrências que forem atendidas pelo Conselho, que sejam encaminhadas à delegacia, porque a gente já pode tomar as providências de forma imediata. É uma sugestão para os municípios de que façam um relatório das ocorrências que foram atendidas pelo Conselho, verificar se é o caso, né, criminoso ou não, e se for, a delegacia toma conhecimento e já instaura um inquérito policial para as providências cabíveis, quando não existir uma prisão naquele momento. Eu acho que é basicamente isso, Eliana, a questão da polícia. Acho que é orientar mesmo da denúncia. Sempre que tomarem conhecimento do fato, não deixar de denunciar e de fazer os encaminhamentos, né, para a rede de proteção como um todo. Okay. Obrigada, Isabel. Nós fizemos, estamos representados aqui a nível estadual, os principais órgãos necessários para a gente construir essa articulação. Para que vocês, né, aí no município, né, possam estar identificando esses atores e que é possível, né, a gente construir isso. O nosso secretário, assim que assumiu, ele preocupado com a questão da gente organizar um grande evento no carnaval, pediu que a gente pensasse num momento de diálogo com vocês. Realmente a gente teve um curto tempo para organizar, mas a gente organizou de duas formas. No dia 20, nós tivemos uma reunião de trabalho com os municípios da região metropolitana, Belo Horizonte e mais 10 municípios, onde identificamos que tinha um grande número, que tinha carnaval e um número grande de pessoas nesse período.
nesse encontro de trabalho foi para a gente dialogar sobre as dificuldades dessa construção dessa rede de proteção local e principalmente o plantão do Conselho Tutelar. A gente pactuou então a lista dos conselhos tutelares, datas, e a gente construiu, né, uma grande planilha com esses municípios que a gente pactuou. Então, a gente vai estar disponibilizando, a gente tem um banco de dados, o e-mail de todos eles, e essa planilha, então, todos eles vão ter acesso. Para que isso? Para facilitar esse diálogo e um atendimento imediato, ágil, e para a gente também cercar alguma dificuldade que esses conselhos pudessem ter lá no município, a gente já cercaria antes, né? Então, assim, foi uma reunião muito produtiva, a gente teve uma grande representação e, mais uma vez, vem, né, nos demonstrar como é importante a gente fazer esse diálogo e manter essa conversa, essa troca, que é o que nos ajuda no dia a dia e que organiza também a nossa ação. A ideia é que a gente mantenha regionalmente, a gente está construindo essa proposta de fóruns de proteção regional, a partir dessa experiência com a Metropolitana nos grandes eventos e, mais uma vez agora no Carnaval, a gente vai estar novamente dialogando sobre isso, mas que a ideia é que a gente possa estar presente regionalmente. A orientação da Secretária de Desenvolvimento Social, Elizabeth Jucá, é da gente trabalhar com as regionais CDS, as 22 regionais, e a gente está organizando nossa política, nossa atenção dessa forma, que aí é uma forma organizada da gente chegar no Estado como um todo. Nós vamos fazer agora, então, um intervalo de 10 minutos. Você se organize a pergunta, porque são muitos municípios e é importante que, né, a formulação rápida, quanto mais rápido a gente conseguir estar ouvindo de vocês, é um tempo também maior para dar o retorno e propicia também a participação de mais municípios. Jequitinhonha, está me ouvindo? Vocês têm alguma pergunta? Algum encaminhamento? Posso pôr profissional, no caso. Volto não. É porque pode ter acontecido alguma coisa. Jequitinhonha. Montes Claros. Montes Claros, está na escuta? Tem alguma? Sim. Jequitinhonha? Jequitinhonha primeiro, gente. Bom dia. Bom dia, Jequitinhonha. Bom dia. Bom dia. Estamos ouvindo, pode falar. Pronto. A gente pode falar todas as dúvidas, todas as questões de uma vez? Vocês vão anotando, é isso? Exatamente. Pronto, Yara. Uma questão que surgiu foi quanto à atuação do Conselho Tutelar durante esses eventos. A maioria dos eventos daqui da nossa região são eventos públicos, eventos abertos ao público, eventos de praça. E surgiu a dúvida se o Conselho Tutelar ele pode se fazer presente durante esses eventos, não no sentido de fiscalizar o adolescente, tirar copo da mão do adolescente, mas no sentido de estar ali presente como apoio para que a comunidade, para que a sociedade possa fazer as denúncias e ter a pessoa ali, né? A pessoa está ali, o agente, né? Ele está ali, então é mais acessível durante esses eventos. Se o conselheiro tutelar, ele pode fazer isso ou não? Ok, aí no polo Jequitinhonha, esse questionamento? Pronto. Uma outra situação que surgiu foi quanto ao trabalho infantil mesmo, que é aqueles meninos que fazem recolhimento de latinha, papel, plástico, né, durante a noite.
E aí elas querem saber de ações que podem ser tomadas em relação a isso. Um outro questionamento foi locais privados onde vão acontecer eventos que vai ter um público bem misto, por exemplo, grupos, né, de idosos, adolescentes, crianças, e esse local ele já tem tradicionalmente a ação, né, a atividade de vender bebida alcoólica. Se é necessário que esse local não faça a venda de bebida alcoólica durante o evento que tem o público criança e adolescente, ou se ele pode fazer a venda de bebida alcoólica e tem algum tipo de fiscalização, ou, né? Fica bem. A gente está um pouco perdido também quanto a isso. A gente mais alguma? Entendi. Ok, é isso então. Ok, obrigada, Jequimone. Depois a gente retorna, abre os microfones abre o nosso microfone e responde em bloco. Obrigada. Montes Claros, está aí? Está na escuta? Aperta aqui. Montes Claros. Mariana. Mariana, está na escuta? Aberta, hein? Pode falar. Sim. Não tem pergunta. Eu não vejo. Sim, não Mariana, temos por pergunta. favor, o nome, o município. Não tem pergunta. Não tem pergunta? Obrigada. Não. Obrigada, Mariana. Curvelo. Curvelo, tem alguma pergunta? Não. Não abriu para eles ainda. Abriu, Zé? Ah, tá. Curvelo não estava na lista. Porque Curvelo está só recepcionando. A gente não consegue ver, só aparece a telinha azul. Mas eles nos veem. Mas eles podem falar, né? Isso, tá vendo? Quando aparece a tela azul... Eles também não conseguem falar? Não, eles conseguem nos visualizar, conseguem falar conosco. Ok, então vamos lá. Andradas. Andradas, está na escuta? Tem alguma pergunta? Estou passando. O Núcleo Belo Horizonte está na escuta? Tem alguma pergunta? Belo Horizonte tem uma pergunta. Belo Horizonte. Bom dia. Agora está aberto. Bom dia a todos. Meu nome é Andresa. Eu sou formada em assistência social e vim aqui como participante mesmo, cidadão. E eu tenho uma pergunta, talvez seja um pouco genérica, sabendo que a lei do desaparecimento ele não precisa mais estar esperando 24 horas para fazer essa denúncia, quando uma criança desaparece, ou um adulto, sei lá, qualquer, se acaso acontecer de uma criança desaparecer desses eventos de carnaval, qual é o órgão mais perto que a gente deve procurar? Obrigada. Ok. Obrigada, Belo Horizonte. Bocaiúva, está na escuta? Bocaiúva, tem alguma pergunta? Bocaiúva tá. Não. Pode falar. Oi. Não há pergunta, Bocaiúva? Não. Obrigada. Conceição do Mato Dentro. Conceição do Mato Dentro, está na escuta, tem pergunta? Vou passar lá para frente.
Divinópolis. Divinópolis, tem pergunta? Pode falar. Tem sim, tem uma pergunta. Vocês estão ouvindo? Sim, pode falar, Divinópolis, por favor. Bom dia. A pergunta é a seguinte. Bom dia. Na questão do ato infracional, né? Existe alguma integração entre o Conselho Tutelar e a Polícia Civil no quesito dos atos infracionais? E a outra pergunta é: os centros socioeducativos, no caso do adolescente apreendido, ele está preparado para receber aquele adolescente que chegar transtornado pelo uso de entorpecente? Só isso mesmo, obrigado. Obrigada, Divinópolis. Governador Valadares. Presente, tem pergunta? Governador Valadares. Ah, Conceição voltou a tela. Espera o Valadares. Não tem pergunta não. Não, obrigada. Eu vou voltar a abrir o microfone para Conceição. Conceição do Mato Dentro. Pode só falar. Bom dia a todos. Nós gostaríamos que vocês repetissem para nós o e-mail da Elvira e nós não temos perguntas. Me ouvindo? Obrigada. Brasília de Minas, tem pergunta? Conceição tem que desligar o microfone. Conceição, desliga o microfone, por favor. Conceição do Mato Dentro. Abre o microfone de Brasília de Minas. Não, para frente. Capelinha. Eles não têm. Olha, já foi. Obrigada. Capelinha. Capelinha, tem pergunta? Não. Obrigada, Capelinha. Fechar o microfone de Capelinha. Frutal. Abrir o microfone de Frutal. Canetinha hidrocor? Não, caneta normal, né? Frutal, tem pergunta? Não. Caneta comum. Obrigada. Essa caneta comum. Não comum. Ibirité, tem pergunta? Isso que eu perguntei. Tem? Deixa eu olhar aqui. Ibirité, tá na escuta, tem pergunta? Não deve ter fácil não. O que você quer? Canetinha. Hidrocor. Eu tenho, mas a minha tá. Ibirité? Itabira? Itabira, tem alguma pergunta? Itabira não tem pergunta. Obrigada. Manhumirim. Manhumirim, alguma pergunta? Tem pergunta. Não tem. Sem pergunta. Obrigada. Monte Carmelo, tem pergunta? Eu vou seguir a ordem alfabética agora. Não bagunça minha vida. Monte Carmelo. Sim. Bom dia a todos. Bom dia. Nós temos duas dúvidas. A primeira é do município de Indianópolis, que está aqui presente conosco, e é sobre o fluxo de atendimentos
entre a delegacia de polícia e o conselho tutelar nos casos de atendimento a abuso sexual. Elas trouxeram que, quando é identificada uma situação de abuso, uma denúncia de abuso, elas levam até o pronto-socorro municipal e o médico que não é legista geralmente faz um relatório médico que é apresentado pelo conselho tutelar à delegacia de polícia. Mas exatamente porque ele não é legista, a delegacia não aceita esse relatório médico. E elas têm que ir atrás do médico legista que é na comarca de Araguari, que é outro município, a qual o conselho tutelar se referencia nos casos judiciais, agendar essa perícia com o legista, levar a vítima para fazer esse exame e depois entregar à delegacia de polícia. O que elas querem saber, se realmente é responsabilidade do conselho tutelar, como está acontecendo no município, ou se isso é uma responsabilidade da delegacia. Essa é a primeira dúvida. A segunda dúvida as meninas vão formular. A segunda dúvida é a respeito de quem tem a responsabilidade de levar ou buscar o adolescente que se encontra em outro município. E quando acontece um boletim de ocorrência, igual na época de carnaval, o adolescente estiver na cidade nossa e aconteceu um estupro ou alguma outra situação desse jeito, se ele vai ser encaminhado para o conselho tutelar da cidade dele para as demais providências, ou se terão que ser feitas todas na nossa cidade. Porque até mesmo para fazer transferência de legista, a gente tem que deslocar para outro município também. Ok. Obrigada, Monte Carmelo. Eu acho que a minha está mais fácil, mais prática de responder. Recolhimento de latinha e plástico. Isso é trabalho infantil, né? Então a gente realmente tem que conversar com essa criança, procurar identificar a família e a responsabilização junto com a família, né? Aqui em Belo Horizonte a gente tinha uma época que assinava um termo de responsabilização junto à 23ª Promotoria da Infância e Juventude. Se houvesse, então, reincidência, né, porque aí já está cumprindo um termo de ajuste de conduta, os pais sofreriam outras sanções. Mas é trabalho infantil, essa criança deve ser protegida, os pais devem ser responsabilizados e ela não pode ficar exercendo esse tipo de atividade. E eu lembro que na pergunta falava noturno, principalmente à noite. Ela não pode estar fazendo esse tipo de atividade. Aqui em Belo Horizonte nós temos um menino que sumiu na Avenida Afonso Pena recolhendo latinha e deve ter uns 12 anos, ele nunca mais apareceu. Quanto ao e-mail, é F de fórum, E de erradicação, C de combate, T de trabalho, I de infantil, P de proteção, A de adolescente, Fequitipa, M de Minas, G Gerais, @gmail.com. Ok? Obrigada. Posso só complementar um pouco a fala da Elvira? Eu acho que, de qualquer forma, é importante que o Conselho Tutelar sempre seja acionado nesses casos de trabalho infantil, porque existem as medidas protetivas que estão previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente e que servem exatamente para serem aplicadas pelos conselheiros tutelares em situações de risco. O trabalho infantil ele é uma situação de risco prevista no artigo 98 do Estatuto, né, e que vai ensejar a aplicação de medidas protetivas e de medidas protetivas tanto para as crianças e adolescentes quanto para os pais responsáveis, que são aquelas medidas do artigo 129 do Estatuto. Então é importante que o Conselho Tutelar avalie a situação, pense, né, e delibere sobre as medidas protetivas a serem aplicadas e aí faça essa aplicação também, né, nesse sentido.
Posso continuar? Eu vou responder que a pergunta de Jequitinhonha, que pergunta se o Conselho Tutelar, como é que é feita a atuação do Conselho Tutelar nos eventos abertos ao público, em praça, se o Conselho pode se fazer presente durante esses eventos. O Conselho pode sim se fazer presente durante esses eventos, inclusive é muito até recomendável que esteja. É importante, isso que vocês, a própria pergunta já disse, né? É importante saber qual é o papel também do Conselho nesses locais. O papel do Conselho é identificar situações de risco e dar os encaminhamentos adequados. Se você está presenciando um adolescente, por exemplo, fazendo uso de bebida alcoólica, de fato não é que você vai chegar lá para tomar a bebida alcoólica do adolescente, mas é ficar de olho aonde é que essa bebida alcoólica está sendo fornecida. Eu vou acionar a polícia militar no sentido de verificar, porque o fornecimento ilegal de substância, né, ilegal para adolescente está acontecendo. Além disso, verificar se aquele adolescente está acompanhado dos pais, dos responsáveis. Vamos procurar seu pai, seu responsável, né? Vamos ver que encaminhamento que pode ser dado aqui. Então é importante sim que o Conselho esteja bastante atento nesses momentos em que essas violações aconteçam, mas sobretudo para acionar outros órgãos que sejam responsáveis, né? A Polícia Militar, enfim, a Polícia Civil, a Guarda Municipal. A outra pergunta que tem aqui é o seguinte: no caso de locais privados onde esses bailes acontecem e que tem público misto, se nesses locais pode haver venda de bebida alcoólica? Sim, pode haver venda de bebida alcoólica desde que essa venda seja controlada e seja feita para maiores de 18 anos. O que é crime é a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Então, o importante é que essas pessoas que estão fazendo essa venda, elas estejam orientadas no sentido de pedir a identificação, né, daquela pessoa que está comprando em caso de dúvida quanto à idade. Tem casos que não tem dúvidas nenhuma quanto à idade e, né, nesse caso, a venda não pode ocorrer. De qualquer forma, como eu disse, em se tratando de festas privadas, a entrada de adolescentes desacompanhados dos pais só pode ocorrer se houver portaria judicial definindo, né, com que critérios aquela entrada vai acontecer. E tem que haver também placas de identificação falando da proibição de venda de bebida alcoólica para menores de 18 e placas de identificação na entrada desses eventos também, dizendo qual é a faixa etária autorizada naqueles eventos. Deixa eu ver qual outra que eu tinha errado. Em relação se existe integração entre Conselho Tutelar e Polícia Civil para apuração de atos infracionais, vou só dar uma pincelada, a doutora Isabela depois complementa. A gente não entendeu muito bem a pergunta, mas se essa integração, se ela diz respeito à possibilidade do Conselho, da necessidade do Conselho Tutelar estar dentro das delegacias, é importante, a gente tem falado isso, né, ao longo desses anos, que a primeira pessoa a ser acionada em caso de atos infracionais são os responsáveis legais daquele adolescente, né? Em caso de não identificação do responsável legal, se esse responsável legal não foi localizado, então, dentro da própria delegacia é possível nomear um advogado, né? Pegar um advogado ad hoc que possa acompanhar aquele adolescente naquele momento, e se constatado que existe uma situação de risco daquele adolescente, que não tem parentes ou que não tem responsáveis legais naquele município, aí sim o Conselho Tutelar vai ter que ser acionado para aplicar as medidas protetivas correspondentes. Qual é a outra? Em relação ao transporte dos adolescentes entre os municípios, nós temos até uma nota técnica lá no centro de apoio falando sobre esse transporte. O nosso posicionamento é no sentido de que esse transporte ele cabe ao município onde o adolescente está, onde o adolescente foi localizado. Porque, nesse caso, a medida protetiva de encaminhamento aos pais ou responsáveis, ela vai ser aplicada emergencialmente pelo Conselho Tutelar
do local onde o adolescente foi localizado, foi encontrado. E aí é aquele município onde ele está que tem a responsabilidade de fazer esse encaminhamento. Isso não significa, por exemplo, quando se tratarem de distâncias maiores, que os municípios não possam fazer um acordo no sentido de que um encaminha até metade do caminho e o outro busca, ou que o município de destino do adolescente venha buscá-lo, né? Se os municípios fizerem um acordo nesse sentido, não tem nenhum problema. Agora, essa responsabilidade inicialmente recai sobre aquele município de onde o adolescente está. E no caso do ato infracional, o início da apuração vai se dar no local onde o ato infracional aconteceu. Isso é o que está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que a responsabilidade é do local onde o adolescente, onde o ato infracional foi cometido. Plantão no local, plantão no local, já plantão. Olá, vou responder uma pergunta de Belo Horizonte que questionou sobre em casos de desaparecimento de crianças e adolescentes, qual providência deve ser tomada. A gente não tem que esperar, na hora de tomar conhecimento que aquela criança ou adolescente está desaparecida, a polícia deve ser acionada de forma imediata para registro da ocorrência e para as providências sejam tomadas de forma imediata. Em Belo Horizonte, especificamente, o registro deve ser feito nas delegacias de plantão, qualquer uma, e a pessoa deve levar uma foto daquela criança ou adolescente que está desaparecida, ou de qualquer pessoa, né, que seja adulto, para que a polícia tome as providências e já tenha essa foto para conseguir divulgar com o objetivo de localizar aquela pessoa. E no interior, qualquer delegacia também está apta a fazer o registro, e é interessante sempre levar a foto da pessoa desaparecida. Em relação em Indianópolis, a pergunta sobre o fluxo de atendimento da delegacia e conselho tutelar relacionado ao atendimento no posto de saúde do município de pessoas vítimas de violência sexual. Na realidade, existe um protocolo que está sendo construído entre a Polícia Civil e a Secretaria de Saúde, que está em andamento mesmo, para a gente sanar essas dúvidas. E que aquele laudo feito pelo médico do posto, do atendimento da saúde, já seja válido, né, para a realização de uma perícia indireta pelo médico legista, evitando que aquela criança ou adolescente que já foi vítima seja novamente atendida com o mesmo objetivo. Mas sempre em caso de violência sexual, a primeira providência com aquela vítima é encaminhá-la para o atendimento médico, ela tem que passar pela saúde. E se o delegado, né, durante a investigação, entender que o exame de corpo de delito realizado pelo médico legista o exame direto é imprescindível, realmente ela vai ter que ser encaminhada para o IML para fazer esse exame, né, para o posto médico legal daquele município mais próximo para a realização do exame. Só complementar um pouco, né, nós temos um comitê estadual, que é o CEAVIS, onde lá tem assento Polícia Civil, Saúde, Direitos Humanos, e esse protocolo foi construído exatamente para orientar, né, e para ter essa resposta, assim que aconteceu o fato, né, da violência, o IML vai também capacitar o médico, então ele vai estar, né, vai acontecer uma capacitação do médico para que ele tenha, né, condições de fazer essa coleta, esse atendimento humanizado, essa coleta ser encaminhada também para prova, para ser guarda, DNA, enfim, estamos na fase já de assinatura e publicação. Então, assim, essas dificuldades que a gente tem hoje, aí tem uns 3 anos que a gente tem debruçado e finalmente a gente está com isso pactuado de que forma isso vai poder acontecer. Então, muito em breve a gente já vai estar publicando e vocês vão estar conhecendo, a gente terá resposta. Hoje é caso a caso, né, entendendo que o primeiro atendimento é na saúde e os encaminhamentos seriam junto à saúde e à Polícia Civil, de acordo com a necessidade e a disponibilidade da rede no município. Mas a gente tem trabalhado nisso e logo a gente vai ter esse protocolo e aí sim, vamos ter essas respostas mais conclusivas para vocês. Pois é. Já foi respondido. Já? Era no mesmo. Bom, gente, então vamos para o segundo bloco. Vamos ver os municípios aqui que ainda faltam.
Muriaé, podia abrir o microfone, por favor, se tiver pergunta. Muriaé, tem pergunta? Muriaé não tem pergunta. Ok, obrigada. Próximo, patrocínio. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Patrocínio, a gente tem uma Bom pergunta. dia. Pode falar, por favor. Quando o município não traçou uma estratégia de atuação em rede, como que o Conselho Tutelar deve proceder no regime de plantão? Ok, obrigada. Já a gente retorna. Pedra Azul, poderia abrir o microfone, por favor? Tem pergunta? Vem até. Pedra Azul, tem pergunta? Fala que não. Não temos perguntas. Não. Obrigada. Não. Pirapora. Pirapora. Eu gostaria de... Pirapora, Alô, bom dia. Estamos ouvindo. Bom dia. Que Cledemilson, Conselho Tutelar, o que acontece? Quando o adolescente é apreendido cometendo um ato infracional, segundo o artigo 107 do ECA, a polícia tem que comunicar ao judiciário, aos pais ou alguma pessoa que o adolescente indicar. Só que no nosso município, às vezes, a polícia, eles querem que nós tenhamos essa responsabilidade para com esse adolescente. O que devemos fazer com isso? Sendo que não é atribuição nossa quando ele comete um ato infracional. Ok, a gente retorna. Pitangui. Pitangui. Não. Ponte Nova. Ponte Nova, tem alguma questão? Bom dia. Bom dia, Ponte Nova. Bom dia. Em relação a essa nota técnica sobre o adolescente que é encontrado de outra cidade, né, e é responsabilidade do município que a criança foi encontrada, vocês poderiam passar para a gente a numeração ou onde conseguir essa norma técnica? Ok. Pouso Alegre, tem alguma questão? Pouso Alegre. Eu já chamei. Eu tenho que trabalhar, não deu conexão na hora, por isso. Pouso Alegre, não? Tem ninguém lá, não? Tem ninguém em Pouso Alegre, não? Ué, estava aqui. Rio Paranaíba. Rio Paranaíba. Bom dia. Bom dia. Aqui tem os representantes de Serra do Salitre. Bom dia. Está ouvindo? Bom dia. Temos os representantes aqui de Serra do Salitre e Carmo Paranaíba apenas, mas não temos perguntas. Obrigada. Aqui.
Três Corações. Alguma pergunta? Três Corações não tem perguntas. Obrigada, Três Corações. Três Pontas. Não tem pergunta. Ibirité. Ibirité tem perguntas? Ele chama Ibirité duas vezes. Não? Andradas. Andradas, tem alguma pergunta? Não. Andradas, não? Ribeirão das Neves. Neves. Ribeirão das Neves não tem perguntas. Obrigada. 2, 1. Mantenha o microfone fechado. Agora eu vou chamar os municípios que pediram. Vai abrir só o microfone que eu for chamando. Araguari. Nós temos perguntas. Podemos fazer agora? Por favor, pode fazer. É com relação aos cartazes informativos para fazer no momento das fiscalizações no estabelecimento, se esses cartazes e aquelas bolachas podem ser feitas com recurso do FIA ou iPad. Não tem nada a ver. Eu respondo. Não tem escala. Nós vamos responder em bloco. Ibirité. Só Ibirité. Não tem pergunta. Apareceu? Apareceu. Obrigada. Tá. Ipatinga. Ipatinga. Deixa eu responder no FIA. Ipatinga. Já tem que apertar aqui. Já posso falar? Tá me ouvindo? Sim. Eu acho que eu tenho que... Sim. Bom dia para você. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Célia e eu sou conselheira tutelar do município de Joanésia. Correto? Correto. Então, eu gostaria que os senhores, né? Porque nós temos um homem aí, né? Então, mulheres, né, e homens. Então, eu acho que, senhores, eu gostaria que algum de vocês tirasse uma dúvida minha. Parece boba, mas para mim, eu acho de grande importância. É o seguinte, quando a moça, a senhora de Jequitinhonha fez a pergunta, se nós, conselheiras tutelares, podemos participar do evento, e a senhora já respondeu, me parece que a senhora é Elvira. Então, eu tenho uma dúvida. É necessário que use o uniforme ou a gente pode ir normal, com roupa normal e ficar lá participando e olhando? Que a gente mantém respeito, né? Na minha cidade, por eu ser uma pessoa mais velha, eles olham e já se intimidam. Correto? Entenderam? Entendemos, Patinga. Vamos responder em seguida. Próximo. Bom dia.
Eu sou do Polo de Ipatinga também, sou da cidade de Coronel Fabriciano. E eu queria até fazer uma colocação, porque eu tenho percebido que a dúvida de muitos conselhos e municípios, e falta também de um fluxo, de uma organização que eu percebo, é em relação ao atendimento do ato infracional envolvendo Conselho Tutelar, Polícia, e também em relação ao retorno para a cidade de origem, o que a gente chama de recambiamento. Então, assim, é algo que talvez vocês poderiam programar uma capacitação com esses temas direcionados, porque há uma grande necessidade para nós, né, dos municípios, e eu acredito que vai atender a demanda de muitos. Então, é uma colocação mesmo e um apelo também. Ok, obrigada. Ok, obrigada. Monte Santo. Monte Santo. Tá me ouvindo? Sim. A pergunta que a gente tem para fazer é: quando a cidade ela não dispõe de abrigo, casa de passagem, para onde o conselheiro tutelar vai encaminhar essa criança e esse adolescente que for encontrado numa situação de risco, de violação de direitos? Esse adolescente, essa criança, ela fica sob a responsabilidade de quem, nesse caso? Ok, obrigada. Mutum. Não temos pergunta. Não temos pergunta. Ué. Obrigada. Bom, o que eu consegui anotar foram esses. Agora nós vamos responder em bloco. Aí, por favor, mantenha o microfone fechado. Vou deixar para organizar aqui. Não precisa. Bom, vou retornando com esse último bloco de resposta para vocês. Eu vou iniciar respondendo com relação ao FIA, o Fundo da Infância e Adolescência. O Conselho de Direitos, ele se organiza para análise de projetos e, para ele se organizar, ele faz um plano de aplicação. Nesse plano de aplicação, ele coloca as ações em que o Conselho vai fazer o financiamento. Para que você utilize o FIA para financiamento de algumas ações, é necessário que esteja no plano de aplicação, ou seja, o município previu que existiria uma ação de campanhas, está no plano de aplicação.
o propositor vai fazer um projeto, encaminhar para o conselho do município, que vai analisar. Se tiver dentro das diretrizes de financiamento do FIA, ele vai ser aprovado e aí poderia sim financiar uma campanha com cartazes, mas respeitada a legislação municipal do FIA. A análise de projeto tem que estar no plano de aplicação e essa tem que ser uma das linhas prioritárias desse plano de aplicação. Foi perguntado por patrocínio quando o município não tem uma estratégia de atuação em rede, como que o conselho pode proceder nos encaminhamentos. Ainda que o município não tenha tido a oportunidade de sentar para traçar fluxos específicos de encaminhamento, o Conselho Tutelar ele tem a forma de atuação que é própria dele, né? Que é a partir do recebimento da denúncia, o Conselho ele deve averiguar aquela denúncia, deve aplicar medidas protetivas emergenciais à criança e adolescente diante de uma situação de risco. Se for o caso, vai aplicar uma medida então emergencial, depois vai fazer essa deliberação junto aos outros conselheiros para aplicação de uma medida, para aplicação de outras medidas e para ratificação daquela medida que foi aplicada. Mas o que eu quero dizer assim, é que, no fundo, o Conselho já tem uma forma de trabalhar que é a forma que ele vem trabalhando ao longo do restante do ano. E, claro, que diante de um grande evento como é o Carnaval, as situações de violação de risco elas podem se intensificar. Porém, de qualquer forma, o trabalho que já vinha sendo executado, ele vai continuar acontecendo da mesma forma como os conselheiros já trabalhavam nos finais de semana, nos outros finais de semana, em regime de plantão. O que é importante salientar é que, foi o que eu disse logo no início, é que é indispensável que haja um atendimento de plantão também em outros órgãos que não seja só no Conselho Tutelar. É indispensável que haja um sistema de plantão na Secretaria de Assistência Social, na Secretaria de Saúde. Isso é mais comum porque tem os hospitais, né, que tem as UPAs, enfim, que estão trabalhando em sistema de plantão, mas é importante que haja outros equipamentos para onde o Conselho possa encaminhar a criança ou adolescente numa situação de risco. Então, se o Conselho tem dúvidas a respeito disso, hoje é quinta-feira, então tentem uma reunião com a Secretaria de Assistência, com a Secretaria de Educação, que são geralmente as maiores emergências, né, para tentar articular quem vai estar de plantão nesses locais, para que vocês consigam fazer esses encaminhamentos, se for o caso, né, durante o plantão de forma mais célere. Em relação à questão do adolescente apreendido por ato infracional e como que o Conselho deve ser acionado, eu acho que foi uma questão que a gente respondeu agora há pouco, né? E aí eu ratifico que o primeiro a ser acionado deve ser o pai, né, os pais ou os responsáveis. Apenas numa situação em que tivesse comprovadamente aqueles pais não forem localizados, os responsáveis não foram localizados, é que a polícia vai ter que buscar uma outra pessoa que possa representar, que possa acompanhar o adolescente para aquele ato específico das declarações que vão ser tomadas daquele adolescente e, eventualmente, se constatar que o adolescente está numa situação de risco, por exemplo, que não existe um pai ou responsável naquele município onde o adolescente foi apreendido, e isso pode acontecer, aí o Conselho Tutelar vai ser acionado para duas medidas. Emergencialmente, talvez encaminhar o adolescente para um acolhimento, a gente não sabe, pode ser que isso seja necessário. Posteriormente, para providenciar o encaminhamento daquele adolescente para a casa dos seus responsáveis, né? Encaminhamento para os pais ou responsáveis. Então, nessas situações, o Conselho vai poder ser acionado. E aí até aproveito e vou direto para a pergunta de Monte Santo, que pergunta quando a cidade não dispõe, né, de abrigo, não dispõe de casa de passagem, como é que as crianças e adolescentes que forem detectadas numa situação de terem que ser encaminhadas para o acolhimento, como é que isso vai ser feito?
Na realidade, todos os municípios, quando a gente fala lá da rede da rede de atendimento, né, desde o sistema de garantias, todo município tem que estar com um sistema de garantias que seja articulado, ou seja, os serviços eles devem existir e eles devem existir disponíveis para o atendimento. Municípios, às vezes, muito pequenos não têm um serviço de acolhimento que seja próprio dele, mas ele pode se articular para ter um serviço regionalizado com outros municípios dentro da mesma comarca, atendendo aos parâmetros que estão previstos na Lei Estadual 21.969. Não, desculpa, a Lei Estadual 21.966, que dispõe de parâmetros para os serviços de acolhimento regionalizados. Mas se ainda assim, né, aquele serviço não estiver disponível para o município, a gente sabe que tem municípios que não têm, nesse caso, o Ministério Público vai ter que ser acionado para eventualmente propor uma ação judicial contra o município, para que o município tome providências no sentido de proteção daquela criança, daquele adolescente, pelo prazo necessário, até que seja possível localizar pais, localizar responsáveis, fazer encaminhamento para outros municípios. Então, nesses casos, vai ter que ser acionado o Ministério Público mesmo durante o plantão, inclusive. Em relação à demanda sobre a nota técnica do CAU, sobre adolescentes serem transportados pelos municípios, eu queria só dizer o seguinte: as notas técnicas, elas são documentos de orientação aos promotores de justiça, né? Não vinculativas também aos promotores. Então, na verdade, é só uma forma que o centro de apoio tem de responder questões que são mais que geram um maior número de dúvidas. Então a gente coloca isso num documento que a gente denomina de nota técnica. Eu posso depois encaminhar isso para a Eliane, né, para ter disponível, mas só dizendo que não é uma norma técnica, né, é simplesmente um posicionamento do centro de apoio e das coordenadorias regionais de direitos da criança e do adolescente a respeito desse assunto. Ok? Só de Divinópolis, que tinha perguntado se os centros de internação estarão preparados, né, para receber os adolescentes, às vezes, sob efeito de álcool. A gente não deixou isso claro. Eu acredito que sim, eu acho que todos os órgãos, SUAS, que é responsável, estão se articulando para esse período de carnaval, né? Especificamente, em razão das peculiaridades do período, dessa festividade. Mas eu acredito que os centros estão, sim, preparados. É complicado falar, né, para um outro órgão, assim. Mas pelas reuniões que eu tive junto ao SUAS, eles estão, sim, se preparando para esse período. Gostaria de pontuar algo em relação a isso. Meu nome é Mauro, estou aqui na sala também. Agora, eu que volto à pergunta para o conselheiro. Bom, o menino, né, no caso o adolescente, ingeriu álcool. A medida que nós vamos querer para ele é a internação? Essa é uma questão que o conselheiro tem que pensar muito bem. Porque pode ser que, sem querer, a autoridade, o conselho tutelar, pode estar violando o direito de uma criança em querer institucionalizá-la. Porque, por um dia, ele cismou de tomar uma cerveja e ficou alterado, né? Nós estamos falando de um adolescente, no caso aí do carnaval. A recomendação da doutora Paola, para mim ficou muito claro. Eu acho que primeiro tentar identificar quem foi que forneceu a bebida, né? Qual que é esse ator, né, dentro dessa festa aí que está fornecendo. Agora, procurar uma medida como um centro de internação para o menino, eu não sei não, viu? Acho que deveríamos pensar melhor sobre isso, conselheiros. Porque, na verdade, se ele está alcoolizado, está lá desmaiado, a primeira coisa, nós temos que pensar na saúde. E depois, vamos ver o que nós podemos fazer. Moisés, a gente já poderia caminhar, né, para considerações, encerrando? Bom, Moisés, você iniciou? Sim, na verdade, voltar à importância, né, do que nós falamos, de estar sempre atentos, mobilizando outras pessoas,
para que a gente possa assim, ter uma rede local própria, assim, apropriada da temática, né? Para identificar situações de violência sexual e poder tratá-las sempre de forma técnica, com cuidado, que é o que nós falamos aqui hoje, né? E tá até não só agora, mas nos outros momentos também. Creio que é por aí. Me passou agora a possibilidade, geralmente no município tem uma rádio, né? Quem sabe utilizar essa rádio, porque a gente está tão em cima do carnaval para fazer alguma campanha, mas noticiar no rádio que os conselheiros tutelares, a prefeitura, a assistência social como um todo, né, que não vai ser tolerado o trabalho infantil durante o carnaval. Né? Eu acho que é uma coisa imediata, geralmente as pessoas ouvem, né, dizer que a sociedade do município vai estar atenta à violação de direitos, né? Tanto a venda de bebidas alcoólicas para jovens com menos de 18 anos, como o trabalho nas ruas para jovens com menos de 18 anos, a questão da exploração sexual também, às vezes surte um efeito imediato devido a gente não ter feito uma campanha mais organizada em nível de estado, né? A gente podia ter feito uma campanha mais ampliada, embora os recursos andam andam parcos, mas a gente poderia ter feito um material que a gente passaria para os municípios e os municípios poderiam imprimir, quem tem condições, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer sem gastar muito dinheiro, mas eu acho que a questão da rádio local, da missa, né? O pessoal que vai à missa, o padre falar sobre a necessidade dessa proteção da criança e adolescente. No mais, meu muito obrigado, feliz por participar aqui, né? Tenham todos um bom carnaval com proteção integral para as nossas crianças e adolescentes. Minas, vamos fazer diferente. Gostaria de agradecer, colocar a Polícia Civil, né, em todas as unidades de plantão, em Belo Horizonte, no interior, à disposição para os atendimentos que surgirem, que forem necessários, o encaminhamento daquela criança ou adolescente vítima. O que não for de finalização imediata, que aquela criança ou adolescente não seja encaminhada para a delegacia, para ser feito um relatório, encaminhado posteriormente para o delegado responsável, para que seja, né, para apuração dos fatos. As delegacias de Belo Horizonte estão todas com reforço de plantão também, em razão do carnaval. E é isso, a gente está à disposição. Obrigada, Eliane. Eu só ficou pendente uma dúvida, que foi a dúvida da Célia de Joanésia, se nos eventos públicos o Conselho Tutelar deve se identificar, né? A gente não respondeu. E eu acho, a gente até conversou aqui um pouco, nós concordamos que é importante sim uma identificação do Conselho Tutelar, assim como dos outros órgãos que estiverem trabalhando em regime de plantão, né? Porque essa pessoa está ali a serviço, é importante que ela esteja identificada, né, de forma que ela seja identificada, na verdade. No mais, também eu quero dizer que eu acho que nesse momento também a sensibilização é muito importante, ações ainda de prevenção que possam ser tomadas, uma atuação sempre pautada né, na razoabilidade, uma atuação pautada no cuidado, né, com as crianças e adolescentes, vai ser muito importante. E também colocar o Ministério Público à disposição, né, tem promotores também de plantão em todas as regiões, os telefones estão disponíveis no site do Ministério Público caso haja dúvidas, mas geralmente esses números também estão disponíveis no fórum, estão disponíveis nas delegacias, né, para os conselhos tutelares, mas se precisarem também estão no site do Ministério Público de Minas Gerais. E desejar a todos um bom carnaval, um bom trabalho e bastante proteção para as nossas crianças. E mais uma vez agradecer pela oportunidade de participar desse evento. Obrigada, doutora Paola. Caminhando para encerrar esse nosso primeiro encontro de uma série de outros que estamos programando para esse ano, sempre utilizando essa ferramenta da videoconferência para estar mais próximo de vocês. Já tem um próximo programado, que é dia 19 de março, onde o tema vai ser o processo de escolha.
que também é uma demanda que a gente tem recebido de vocês, a gente anotou. Estamos anotando também as demandas de capacitação que vocês sugeriram, para a gente poder estar organizando e estar dando esse retorno. E agradecer, né, a participação de cada um e, mais uma vez, né, lembrar, se ainda não organizou essa proteção, não organizou o plantão do Conselho Tutelar, né, que isso ainda dá tempo, né, que ainda dá para vocês retornarem ao município e buscarem fazer essa organização. E tiver alguma necessidade de informação, capacitação, a equipe da coordenadoria da CDS está aqui à disposição para vocês. Bom dia, um bom retorno, um bom carnaval e obrigada. E eu queria também, ao encerrar, agradecer a cada um, né, que esteve aqui comigo, que essa capacitação não seria possível se eu não tivesse parceiros tão comprometidos com a causa. Então, obrigada e bom dia a todos, bom retorno.